Nosso assunto agora é o Dia Internacional da Mulher. A gente vai, ao longo do jornal de hoje, discutir vários assuntos relacionados à mulher, a evolução da mulher no mercado de trabalho, por exemplo, cada vez mais ocupando um lugar no mercado de trabalho, vários lugares, aliás, de liderança, mostrando resultados melhores do que os homens. Agora, também tem um outro lado, que é o lado da violência contra a mulher. É um lado que precisa ser discutido, precisa ser resolvido, e nós estamos recebendo aqui a doutora Eugênia Vila, que é delegada, é uma especialista no assunto, e nós vamos conversar com ela sobre feminicídio, violência contra a mulher. Ela que tem, não só é delegada, mas tem um estudo vasto sobre o assunto, que serve, inclusive, de base para outros estados do Brasil entenderem melhor essa situação. Doutora Eugênia, como eu sempre digo, né, não é só uma simples entrevista, não se trata simplesmente de uma entrevista, mas sim de uma aula da senhora. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Boa tarde, Douglas. Boa tarde a todos e todas. Bom, como eu disse, e a gente conversou já, inclusive, sobre isso em outras oportunidades, evoluiu muito. Por exemplo, a sua área não faz muito tempo que era uma área ocupada basicamente por homens, né? Só se via delegados. Hoje você tem uma quantidade imensa de mulheres trabalhando na polícia de um modo geral, como agente, como na perícia, delegadas. E a gente tem observado, doutora Eugênia, que tem mudado, né? Tem mudado no judiciário, mudou muito na polícia, tem mudado, as estruturas têm mudado para atender cada vez mais a mulher vítima de violência. Né? Porque é aquela situação, antigamente a mulher, se quisesse denunciar, ela tinha que ir para a delegacia e sentar ao lado de 3, 4 assaltantes, estupradores. Então, isso também inibia a ida dela à delegacia. Então, hoje tem uma estrutura própria que a mulher utiliza e que é dela, para utilizar a serviço dela. E, mesmo assim, a gente ainda tem, com toda a publicidade, muitas mulheres que não querem denunciar e que continuam vivendo numa situação de violência. Por diversos motivos, entre eles um que muitas vezes é fatal, que é aquela crença de que a violência vai parar ali, de que nunca vai piorar, de que ele ameaçou de morte, mas ele não vai ter coragem de pegar uma faca ou puxar o gatilho de um revólver, e isso acaba acontecendo, né? É verdade. Essa tua fala, ela é muito simbólica, Douglas, que é a grande pergunta que a gente faz. Por quê? Porque muitas vezes, Douglas, as mulheres, nós, mulheres, silenciamos violências. Então, a pergunta é, por que que nós silenciamos violências? Por que com todo esse nosso aparato, né, de delegacias da mulher, de plantões especializados, no Brasil todo, no Piauí, nós temos delegacias especializadas, plantões especializados, ainda assim, nós assistimos feminicídios em que as mulheres nunca nos procuraram. Por que isso acontece? Essa é a grande pergunta. E talvez uma das respostas seja exatamente um binômio que a gente pode trazer aqui para a nossa reflexão, para a sociedade refletir. Quando uma mulher vai a uma delegacia, ela está numa luta individual. Ela vai sozinha. É uma luta individual, mas a luta, as forças são sociais que nos colocam numa situação de violência. Eu sempre me coloco nessa situação, Douglas, porque sou mulher e posso estar a qualquer momento sujeita a uma violência e estou, como mulher, numa condição de violência, de sofrer ou de estar vulnerabilizada a uma violência, não é? Então, se são forças sociais que nos colocam, elas nos capturam. Então, é preciso que nós tenhamos uma outra engendragem, uma outra formatação, que não seja apenas essa liberdade, a busca pela liberdade individual. Então, é preciso que a sociedade tome essa medida, que nós possamos, então, enfrentar essa violência de uma forma estrutural. Eu acho, inclusive, que a questão da abordagem, a gente observa, por exemplo, tem já propagandas, chamadas, por exemplo, de homens fazendo esse apelo, quer dizer, chega de machismo, chega de achar que é dono da mulher, quer dizer, já há também homem passando mensagem para homem também, diz, isso não é superioridade, isso não mostra. Então, acho que também essa questão da abordagem é muito importante. Mas, doutora Eugênia, tudo isso
passa também pela questão educacional, pela questão social que nós vivemos e, em consequência disso, pela dependência econômica, porque é muito difícil, se a gente fizer um comparativo, eu acho que a senhora tem, inclusive, informações mais detalhadas a esse respeito, é impossível imaginar, ou é muito difícil imaginar que uma mulher emancipada economicamente, culturalmente, dona da própria vida, aceite uma situação de violência e não tome uma providência, né? Quer dizer, muitas vezes a falta de informação, a dependência econômica, a própria história de vida da mulher criada nesse ambiente facilita essa negligência, né? Muito interessante, tua indagação. A vulnerabilidade, a nossa vulnerabilidade, ela se dá tanto no aspecto da vulnerabilização, no sentido de não sermos dependentes economicamente, quanto potencialmente independentes. A potência da masculinidade, Douglas, ela está presente em qualquer momento. Se eu for uma mulher potencialmente independente, eu estou vulnerabilizada, justamente porque eu estou causando uma irritabilidade no sistema. Se eu for uma juíza, uma desembargadora, uma delegada, quanto maior a minha posição, meu status social e político, eu vou estar comprometendo a minha segurança pessoal também. Então, não tem saída para uma mulher. Uma mulher empoderada, sob o ponto de vista econômico, político e social, ela está sujeita, sim, a um feminicídio, assim como uma mulher potencialmente com perdas ou com um status deficitário economicamente. Porém, o que nós vemos é o quê? Que essas mulheres empoderadas, elas têm meios, elas têm mecanismos de defesa maiores do que as nossas mulheres, que são mais vulnerabilizadas economicamente, que dependem do sustento da provisão delas, né? Então, elas precisam do Estado. Essas mulheres precisam do nosso apoio, precisam que nós tenhamos ferramentas que possam fazer valer a sobrevivência delas. Mas deixo bem nítido isso para você. Nós não estamos em posições que possamos dizer estamos confortáveis. Nenhuma de nós, mulheres, você veja que juízas são assassinadas, promotoras são assassinadas, né, do mesmo modo que mulheres que estão, né, mulheres de camadas populares são assassinadas. Então, é um crime, feminicídio é um crime democrático. A vítima é apenas a mulher. Doutora Eugênia, tem um outro aspecto do feminicídio. O feminicídio que acontece em casa, que acontece ainda na relação conjugal, ou seja, a vítima ainda é casada com o assassino, mas tem aumentado, eu tenho observado, pelo menos os últimos casos, de que a mulher já pediu a separação, já reconheceu que aquela situação não dava para controlar e nem dava para continuar, mas o marido, o ex-marido, o ex-companheiro, não aceita e vai atrás e faz um crime premeditado. A gente tem uns números que a doutora Eugênia trouxe para a produção, a Jéssica preparou, inclusive, aí os números de 2022, né, doutora Eugênia? Já os primeiros meses de 2022. Vamos ver aí, dá para você olhar, olha só, mortes violentas intencionais de 2022. Capital, 2 mulheres, não é? Morte violenta intencional, 2 feminicídios, taxa de 100%. Ou seja, das 2 mulheres assassinadas, todas foram feminicídios. Todas foram feminicídios. As mulheres estão sendo assassinadas, nós estamos sendo assassinadas por sermos mulheres. Aí, no interior, nós temos 9 casos de morte, sendo 4 de feminicídios, ou seja, quase a metade, quase 50% das mortes no interior são por conta de feminicídio. Aí nós temos a soma, né, são 11 até agora, no estado do Piauí inteiro, sendo 6 feminicídios. Aí na soma, a gente já chega a quase 55%, que é um número altíssimo. Altíssimo, Douglas, porque a média do Piauí, de 2015 até o dia 6 de março deste ano, é de 48,9%, ou seja, 49%. Então, já nesses 3 primeiros meses, na abertura de 2022, nós já estamos com uma taxa de 54,5%. E esses feminicídios cometidos por parceiros íntimos, no interior de casa ou na rua, como nós tivemos aqui, em ambiente público, mas por parceiros íntimos. E isso foge do nosso controle, da polícia, da segurança pública. São crimes que nós não conseguimos monitorar se a mulher não vem até nós.
Essa é a questão. É um desafio enorme e isso nos coloca desafios, Douglas, que vão além da tradicional forma de prevenir violências. Por isso é que nós precisamos que a sociedade nos denuncie essas violências, que elas estão silenciadas dentro de casa. Não é como roubo, né, que é praticado no meio da rua, que nós conseguimos detectar o agressor ou manchas criminais. O feminicídio, ele ocorre em inúmeras casas e são silenciadas, né? As violências domésticas, perdão, são silenciadas. Se desse como a gente monitorar as violências domésticas... Uma questão interessante, a mancha criminal que a doutora Eugênia se referiu, é uma espécie de mapa que a polícia sempre atualiza com os pontos onde acontecem. Onde acontece mais incidentes de roubos, de assassinatos, tráfico de drogas. Então você tem uma certa previsibilidade. Isso. No caso do feminicídio, em qualquer lugar. E eu te digo mais, a violência doméstica, porque esses casos antecedem violências domésticas. Tem um histórico. Tem um histórico. O feminicídio não acontece de uma vez só. Tem uma construção, digamos assim, do feminicídio. O feminicídio é o desfecho, é quando você bem disse isso, que você tem observado, né, pelo teu jornalismo investigativo, você observou bem um fato que é científico. E veja bem, você disse, olha, eu tenho observado que quando as mulheres rompem, desejam romper ou já romperam, o ciclo da violência, vamos fazer uma leitura, né? Desejam romper aquele relacionamento, é que eles assassinam a mulher. E aí me permita, doutora Eugênia, uma observação. Eu acho que nesse caso, todos são graves, feminicídio em casa e a separação, quando ela se efetiva, mas nesse caso eu acho que o machismo se apresenta da forma mais acentuada, porque ele diz assim, não, eu não só tenho o direito de bater, eu não só tenho o direito de subjugar a mulher, mas eu não admito que você tenha essa independência, então eu vou lá e mato. Exato. Então, assim, na minha opinião, é um grau mais acentuado, quando você vai atrás da mulher e mata a mulher na casa do pai, ou mata na rua, no trabalho, como já aconteceu aqui. E o que prepondera aí são relações de confiança. E a mulher jamais imagina que o parceiro vir assassiná-la. Essa é a questão, né? O elemento surpresa, ele está sempre presente nesses assassinatos. E essa questão, Douglas, deles matarem justamente após o término da relação, o que significa isso? É a perda da potência da masculinidade. Esses assassinos, eles pensam, né, e introjetam a ideia de que só são homens, só conseguem se entender como sujeitos da masculinidade se conseguirem subalternizar uma mulher. É interessante isso. E tem outros casos que eu observei também, que acho que são, digamos, subcategorias que podem ser classificadas, que é assim, alguns matam pouco depois da separação, outros nem fazem isso, deixam a mulher lá, mas a partir do momento que sabem que ela começou um novo relacionamento, eles vão lá e matam. Porque aí ela já passa a ser território de outro. Exatamente, é nesse aspecto. E muitos aconteceram em Teresina, não sei se você observou, em 2019, 2020, houve o assassinato e logo depois a autoeliminação. Isso. Não é? Houve muitos casos, quer dizer, ele não suporta, isso fica veemente, né? A perda da masculinidade, da potência da masculinidade. Agora, doutora Eugênia, uma questão também que é importante tratar, eu acho, porque tem muito aquela história, né, da justiça é lenta, a justiça não funciona, a gente ainda ouve muito algumas mulheres, principalmente no interior, dizendo o seguinte, do que é que adianta eu denunciar, se não vai ser condenado mesmo. Então, quais são os números, assim, o que é que a senhora pode revelar em termos de percentuais, no que diz respeito à denúncia feita, todo o trabalho de investigação, e se for denunciado, o caso de condenação e cumprimento de pena? No caso da violência doméstica, da lesão corporal, não é? Bem, a violência doméstica e familiar, penso eu, e nos estudos que a gente vem fazendo, realizando na superintendência de risco, não é? Que nós vemos muitos homens presos em razão deste crime. E o que é que nós percebemos? Percebemos que realmente não tem julgamentos céleres, não é? Nós estamos percebendo isso daí, com relação a esses crimes. Agora, o que se dá? Isso não é só um aspecto da justiça, não. Nós precisamos entender a lógica do sistema de justiça criminal, que há um processo de seletividade. Quais são os crimes que se reputam os mais importantes para se fazer
engrenar essa engrenagem da investigação, do processamento e julgamento de crimes no Brasil. Eu não digo no Piauí, no Brasil. É a criminalidade organizada, sim. É o roubo, são os crimes contra o patrimônio e são os homicídios. Então, isso é o que importa para o Brasil. Na realidade, a violência doméstica e familiar ainda não ocupou o primeiro grau de importância ainda para o sistema da persecução penal. E esses são importantes que a senhora falou, também são demorados. São, mas... Você vê casos de homicídio que demora 10 anos, 12 anos para se julgar. É porque o homicídio é o crime, né? E o feminicídio são crimes cuja processualística demanda mesmo um arcabouço probatório mais denso. É dizer, é o sistema mais solene, é o procedimento mais solene do processo penal. Porém, no que pertine ao feminicídio, o réu é confesso. Nós já conhecemos o autor, a autoria está delimitada, o crime já está sobejamente comprovado, então nós não vemos por que não fazer um julgamento mais célere. Essa é a questão. Há uma diferença, por exemplo, que a senhora está querendo dizer, de alguém que é executado e não se sabe quem foi o executor, e aí tem que fazer uma investigação, nesse caso específico do DHPP, fazer uma investigação para primeiro descobrir quem é e provar que foi aquela pessoa. No feminicídio, há uma autoconfissão. Ele, não, foi o ex-marido, então acabou, não tem o que discutir. Então ele próprio, ele só vai, Douglas, é o quê? O autor, geralmente, ele vai arguir o quê? O incidente de insanidade mental, não é? Diz, eu não estava... Tentou se defender de uma confusão. Então é isso, o que você vai ter no feminicídio íntimo são argumentos querendo retirar a culpabilidade dele no momento do fato, mas que a autoria já está delineada, sobejamente comprovada. Isso não tem a menor dúvida. Doutora Geni, muito obrigado pela presença. Eu queria só desejar à senhora um feliz Dia da Mulher, a senhora e aproveitar aqui a todas as mulheres que estão nos acompanhando, do Piauí, que acompanham, e também as mulheres, né, James, aqui do SEMUDIA de Comunicação. Né? O SEMUDIA, acho que deve ter mais mulher trabalhando que homem, né? Muita mulher trabalhando no SEMUDIA de Comunicação. Então, aproveitar também para só deixar um recado para aquelas mulheres que nesse instante estão passando por esse problema e que começa a pairar aquela dúvida, denuncio, não denuncio, vale a pena ou não vale a pena. Olha, eu estou na emissora chamada O Dia. Então, gente, hoje é o dia. Vamos, então, denunciar agressões, né? Hoje é o dia da mulher. Então, é hoje, é sempre. Vamos apertar o botão do Salve Maria. Vamos embora, que nós estamos com vocês. Não silencie violência, perfeito? Vamos lá? Vamos denunciar as violências para a gente evitar o feminicídio. Obrigado mais uma vez pela presença. Sempre bom conversar com a senhora.